eu discutir a esse respeito, a gente tem que fazer um mapeamento na Holanda de alguns lugares que precisa lombada, né? Que infelizmente é uma coisa simples, é muito simples lombada. Não dá para falar que a prefeitura está com problema, está passando por dificuldade, porque só os acidentes que uma lombada evita paga todo o custeio de trabalho e tudo mais que vai se gastar em cima disso. Então é o tipo do negócio que teria que ter um pouco mais de carinho e executar isso aí, porque 4 anos, né? 4 anos não, já vem das gestões passadas, e aí volta a gente novamente lombada. Aprovado, parabéns, senhor presidente. Indicação 21, vereador Rogério. Aprovado. Vereador José Vivaldini. Aprovado. Vereador Dirceu. Aprovado. Indicação 21, vereador Dr. Ciro. Eu só não aprovo com louvor, viu? Porque essa estrada é uma das estradas mais perigosas hoje em Holanda. A quantidade e a irresponsabilidade dos bicicleteiros, dos bikes, certo? A velocidade com que eles passam naquelas baixadas da serra, eu tenho certeza absoluta que eles atingem mais de 60 km por hora. E o limite que está escrito aí, até onde tem o asfalto, é 60 km por hora, né? Então, se a gente não dirigir com muito cuidado, nós vamos atropelar a gente, tá certo? Então, acho que isso aí foi uma coisa muito bem pensada. Acho que compete efetivamente a prefeitura fazer esse tipo de adequação, certo? E a gente precisa também estimular e fiscalizar esse pessoal que vem com essas bikes a uma velocidade extremamente elevada. Isso é um perigo, e você falou muito bem, viu, Sidney? Que o que se gasta num acidente, tá certo? Principalmente de bicicleta e moto, né? Que é uma das coisas mais caras em hospitais de referência, em ortopedia, em decorrência de pinos e próteses, né? Então isso aí teria que ser um paralelismo entre fazer isso, né, como foi sugerido, mas também fazer uma fiscalização dessa velocidade que o pessoal está ultrapassando e muito, principalmente na nossa área lá. Indicação 21, sendo aprovada por unanimidade, lembrando que a autoria dos vereadores Johnny, Sidney, Edivaldo, Dr. Ciro, Dirceu e José Vivaldini. E por final, derradeiro, a indicação de número 22, que dispõe sobre instalação de monitoramento por câmeras em nossa cidade, de autoria dos vereadores José Vivaldini, Johnny, Dr. Ciro e Dirceu. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. O primeiro requerimento sobre monitoramento de câmera na nossa cidade foi feito em 1999, feito por mim. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, acho que foi a última vez que eu assinei um requerimento. Foi feito 3 orçamentos para se colocar monitoramento na entrada, monitorar na inteirinha a entrada até a praça, que é uma praça, das 2 praças ser monitorada 100%. Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. E desde 1999 até a presente data, todo ano, todo ano é feito esse requerimento. E, de acordo com o que anda acontecendo na cidade, acho que seria mais importante do que nunca, né? Principalmente a Analândia é uma cidade de dimensões grandes e de pouca população, mas com muitas entradas. É muito fácil o bandido entrar e sair para a nossa cidade, ele entra de um lado e sai por outro. Eu acho que deveria, uma sugestão para a próxima sessão, se a gente fizesse uma indicação completa para que se voltasse a ativar a Comissão de Segurança Municipal. Para que formasse de novo um Conselho de Segurança. Consegue. Para ver o que pode ser feito para minimizar essa situação. Vamos esperar algum morador ser vítima de uma vítima fatal?
Vamos mobilizar, fazer alguma coisa para que se tome uma providência sobre isso. Aprovado o requerimento. Desculpa, indicação. Só colaborando com as palavras do vereador Luiz Fernando, estive na última sexta-feira em reunião com o comandante da PM local, em decorrência dos últimos roubos que ocorreram no bairro Portal das Samambaias, e uma das coisas que foi abordado nessa reunião com o comandante, o sargento Mardegan, foi o convênio da atividade delegada, ao qual já recebi essa semana a notícia da prefeitura, da doutora Cátia, chefe de gabinete, que como existe a lei municipal autorizada por esta casa em 2018, celebrando a atividade delegada, ela disse que estão providenciando um convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para executar, para colocar em prática a atividade delegada. Ou seja, como o nosso efetivo de policial na cidade é pouco devido ao tamanho da cidade, a atividade delegada, após a celebração, o prefeito terá à disposição, vai remunerar, né, o policial, e o policial já vem com a viatura, com o treinamento, com a farda, que é de respeito, e a prefeitura só paga a diária para ele. E ele trabalha a favor do município, o delegado através da prefeitura, ou seja, pode ser em pontos específicos, num evento, enfim, ou até mesmo na cidade toda. Então vamos dizer assim, um convênio muito importante, tendo em vista que os recursos de viatura, farda, armamento, treinamento, já vem do policial que nesse dia estará de folga, fazendo esse bico, essa atividade delegada para a Prefeitura Municipal. Vereador Johnny, indicação 22. Eu aprovo e dando um adendo aí. O objetivo, né, dessa indicação é segurança, né, que todo mundo precisa e quer, né? A gente vê assim, até quando não está acontecendo com a gente vai tocando, né? Mas a gente sabe que teve um aumento muito grande disso aí, né? A gente já tem os bairros, as ruas nossas, tudo escura, cheio de perigo, né? E a gente pede, né, para pôr câmeras aí nesses pontos, aí, entrada da cidade, centro, em todos os lugares aí que tem essa necessidade, para aumentar a nossa segurança, né? Porque cada vez está aumentando mais e os mais prejudicados com isso é a gente. Então está aprovado. Obrigado, vereador. Dando sequência, vereador Sidney. Aprovado. Vereador Rogério. Aprovado. Vereador José Vivaldini. Bom, quem sabe agora a gente consiga instalar, porque o efetivo da polícia é reduzido. Os casos de roubo e assalto foram feitos 3 loteamentos distantes da cidade. A polícia, além do centro aqui, dos bairros que já existem, vai ter que se deslocar para esses outros loteamentos. Fica difícil com uma viatura só atender isso. Se tiver um monitoramento, eles podem acompanhar muita coisa pelas câmeras. Outra coisa, acho que tem várias casas que já tem o monitoramento. Teria que pegar uns pontos estratégicos aí e adequar as câmeras para que a polícia pudesse ter acesso também a essas câmeras já instaladas, né, dentro de casa, aí que acredito que a pessoa não vá negar de compartilhar essas imagens. E o pessoal vem para a Nalândia, o pessoal vem para passear na Nalândia, vem construir casa, porque a cidade é uma cidade tranquila. Se a gente perder essa tranquilidade aí, com certeza nós vamos sair perdendo muito aí com o afastamento dos nossos turistas. Então, aprovado. Obrigado, vereador José Baldini, pelas explicações. Indicação 22, também vereador autor, como vota? Dirceu. Aprovado. Vereador Dr. Ciro.
aprovado e concordo com tudo aquilo que foi comentado. E é uma tristeza a gente ver a demora do serviço público em relação ao que é os 3 pontos principais do serviço público: educação, saúde e segurança pública. E a segurança pública aqui, apesar de ser uma cidade tranquila, realmente, como foi comentado aqui por vários colegas, né, tem muitas entradas e pouca fiscalização. E é impossível fiscalizar. Concordo plenamente com tudo isso que você disse. E já se passaram 2 décadas, mais um pouquinho. Espero que a sensibilidade da administração atual para que a gente consiga fazer com que a Analândia seja mais segura, porque tem mais uma coisa importante: essa cidade está ficando cada vez mais com pessoas de idade, tá certo? Aí nós somos alvo muito mais fácil, inclusive, né? Então eu queria parabenizar a indicação e tenho certeza absoluta que dessa vez eu acho que é possível que a gente consiga êxito na indicação. Parabéns aos que foram indicados. Aprovado, doutor? Aprovado, muito aprovado. Obrigado. Indicação número 22 também sendo aprovada por unanimidade dos vereadores. Bom, era o que tínhamos para a ordem do dia. Vamos agora para a palavra livre. Vereador Edivaldo. Bom, presidente, obrigado por estar me passando a palavra. Eu quero falar sobre aquela obra que está sendo feita ali no Salto Major Levi. Eu tenho sido questionado por diversas pessoas ao longo das últimas semanas se aquela obra ela faz parte com aquela outra que está sendo feita na remodelação da entrada da cidade, ali, o paisagismo, né, que está sendo implantado ali. E as pessoas têm visto que está sendo feita uma cerca ali e têm perguntado, mas por que aquela cerca? Então, eu quero dar assim a minha opinião, de acordo com o meu ponto de vista. Isso daí, essa obra é um mau uso de dinheiro público, é uma obra que não tem benefício nenhum para a população, e vou dizer o porquê. É uma obra no valor de R$207 mil, R$207.807, o qual ali vai ser feito somente aquela cerca, o recapeamento ali do estacionamento e benfeitorias na escada. Então, por partes, vejam só, se você pegar uma cidade próxima a nós aqui, uma estância turística também, cidade de Brotas, tem um rio no fundo da cidade, o Rio Jacaré-Pepira, o qual a margem do rio é feito algumas trilhas, né? Não foi feito desmatamento, apenas foi limpo por baixo do mato, e as pessoas podem ali ter um momento de lazer com suas famílias, tem alguns mirantes. Então aqui sendo feita uma cerca, a pessoa não vai ter mais acesso a chegar próximo ao rio, isso futuramente isso vai virar um mato, né? Um aspecto de abandono, o qual poderia ser feito algo semelhante. Limpar por baixo, fazer tipo um bosque. Em relação ao recapeamento, todos sabem que ali não tinha movimento considerável de veículos. E naquele estacionamento tinha ali 2, 3 buracos, coisa pequena, que a prefeitura poderia estar fazendo esse reparo com recurso próprio, o qual não ia gastar valores relevantes. E se você pegar ao lado onde está sendo feita aquela remodelação da via de acesso, ali sim tem inúmeros buracos. O motorista ele desvia o seu veículo de um buraco e cai em outro. E naquele projeto não consta o recapeamento. Então quer dizer, vai terminar a obra e vai ficar sem recapear. E a outra questão, a escada. Poucos meses atrás, uma pessoa da cidade colocou ali na escadaria azulejos, fazendo tipo um mosaico. E não tem ali o que muito ser feito. Então vejam que é um valor de R$207 mil, um valor alto para pouca coisa que está sendo feito. Isso que eu não estou nem entrando no detalhe da possível irregularidade que foi constatada por alguns vereadores, pela ONG MBL, se eu não me engano, que no projeto descritivo diz que era para ter 4 centímetros de recapeamento e disseram que tinha 2 na hora de se fazer. No memorial descritivo, isso.
Então, volto a dizer, isso é dinheiro público sendo jogado fora em época de pandemia, onde pessoas estão morrendo por não ter leito nos hospitais, por não ter acesso à vacina, o município gastar 207 mil, uma obra que praticamente não vai servir para nada. E lembrando que isso foi um projeto feito por um contur, que foi nomeado a canetada pelo ex-prefeito de nossa cidade, e esse projeto ele veio para essa casa e não foi aprovado pelos vereadores, por não ter acesso ao projeto, porque naquela ocasião pedia-se a autorização para receber os recursos. Inclusive eu estava como vereador e naquele momento eu disse, eu não vi o projeto, eu não sei o que vai ser feito, como que vai aprovar. Então eu acho que o município ele está até cometendo um equívoco. Na sessão anterior eu fiz esse questionamento, se essa obra ela está se transcorrendo da forma legal. O executivo diz que constava na LOA, na Lei Orçamentária Anual, o qual foi enviado para esta casa no dia 13/10/2020, e o projeto foi enviado depois, na data do dia 23/10/2020. Então eu acho que aí tem um erro mais grave ainda, como que na LOA estava constando um orçamento para uma obra a qual não tinha sido aprovado para esta casa. Então eu quero que, como eu tinha pedido na sessão passada, uma explicação para que a gente saiba como está atuando a partir de agora em relação a esse recurso, mas que tenha do jurídico um ofício, um laudo, um parecer dizendo se isso é legal ou não, porque se não for nós vamos tomar as medidas cabíveis. E volto a dizer, uma obra que não tem benefício nenhum para a população, 207 mil reais sendo jogado fora. Agradecer aos senhores pelos trabalhos de hoje. Boa noite para as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Ok, obrigado, vereador Edivaldo. O parecer do jurídico será providenciado juntamente com a contabilidade desta casa, que envolve recursos financeiros, e assim que estiver pronto será fornecido ao senhor. Palavra livre, vereador Luiz Fernando. Primeiramente, faço minhas palavras do vereador Edivaldo, porque essas são as minhas dúvidas também. Essa questão que foi levantada são as minhas dúvidas também. E é um dinheiro que eu acredito que poderia ser usado em outros lugares, que seria muito mais vantajoso para nós, a não ser que queira fazer politicagem para alguém. Não sei, precisamos correr atrás de averiguar. E voltando ao assunto também da segurança, eu vi um vídeo de um rapaz que roubou o carro do moço, do rapaz que trabalha no posto do BIM. Ele simplesmente viu que tinha uma câmera, ele deixou de roubar um veículo, andando tranquilamente, e foi até um outro veículo para roubar. Andando tranquilamente. E no portal da Samambaia, eles escolheram a casa. A casa que tinha cachorro, eles não entravam para não fazer barulho. E a casa que tinha fácil acesso, eles entravam, era assim, na maior cara de pau, estavam andando na rua, como uma pessoa comum. Não estava usando máscara nem nada. Depois que entram nas casas, é que eles colocam o gorro. Então, está muito fácil. Está muito fácil aqui na Analândia você assaltar, você fazer as coisas. Eu falo uma coisa, já inúmeras vezes fizemos reuniões com a polícia, tentamos trazer o batalhão, aí teria um efetivo de 15 policiais, teria um efetivo assim, por dia, de 7 a 8 policiais por dia. Mas o governo do estado não vai, e não vai fazer. Ele não fez e não vai fazer. A intenção dele de quanto pior, melhor. O que a gente pode fazer? Essa é a minha proposta, de montar de novo a Comissão Municipal de Segurança, consegue? E ver, discutir com o prefeito o que pode fazer para melhorar a situação da cidade, a segurança da cidade. Então eu gostaria, só para encerrar, para não prolongar muito, só para encerrar nossa conversa, uma única reunião que eu estive com o prefeito,
ele deixou bem claro que ele ia passar para nós os projetos que tinha discutido antes. Já foram alguns projetos, eu não discuti o prefeito. Prefeito, vamos sentar e conversar para não cair na mesma história que aconteceu nas administrações passadas. Está vendo, nós estamos discutindo uma coisa que já está quase sendo concluído e nunca foi discutido com os vereadores. Por favor, prefeito, põe em prática aquilo que o senhor falou para nós. Vem, senta, vamos conversar, vamos marcar dias, vamos sentar e conversar, por favor. Boa noite a todos, uma boa semana. Obrigado, vereador Luiz Fernando. Dando sequência, a palavra livre, vereador Johnny. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar todos os vereadores pela indicação e requerimentos aqui provados. Queria pedir mais uma vez aí que a população possa estar se manifestando, fazendo requerimentos a respeito aí desses pontos que estão faltando luzes, lombada, porque isso aí só vai ajudar a gente a mostrar esses pontos à Prefeitura Municipal de nossa cidade, e sim criar uma força, um vínculo, e mostrar que todo mundo está unido em busca de coisas boas. Então eu peço aí a toda a população, peço também que as pessoas possam estar entrando em contato com a gente aí, que nem houve esses dias aí, as pessoas entram em contato falando de alguns lugares críticos que pode ter melhora. Isso é bom, a gente está aí para ajudar, para somar e fazer diferente. Então, uma boa noite aí, que Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Obrigado, vereador. Palavra livre, vereador Sidney. Presidente, Vossas Excelências, vocês que estão nos assistindo, uma boa noite a todos. Eu queria falar de um assunto um tanto complicado, porque o ano passado nós fizemos um requerimento que diz respeito àquelas crianças que vão papai. E algumas mães me procuraram falando que voltou a fazer o transporte, levar essas crianças para lá e depois parou, por conta que a pandemia não estava deixando a PAI funcionar e tudo. E eu até cheguei a acreditar, porém eu catei o telefone e liguei. Isso foi informação da prefeitura, que me passaram de funcionário da prefeitura. Eu liguei na PAI e lá foi dito que algumas crianças que já estão mais elevadas, com bom tratamento, não era necessário vir, mas que a maioria sim, porque essas crianças elas têm um tratamento diferenciado. E nós temos crianças aqui que precisam desse transporte. E na sessão do ano passado, do dia 13/10, inclusive, o nosso vereador, que hoje é vice-prefeito, ele participou e votou a favor para que levassem essas crianças. E hoje ele está negando esse transporte. Infelizmente, essas mães, entendeu? Ela não tem aquele tempo hábil para alugar um carro, ou não tem aquela pessoa que está disponível a levar por conta de combustível. A prefeitura precisa dar esse auxílio para essas pessoas. A pessoa que tem um filho desse problema, um filho que precisa fazer esse tratamento, não pode ficar parando para ir atrás de carro, ou para pagar alguém, ou para a prefeitura ressarcir. Isso não existe. Existe uma assistência social que tem que trabalhar, tem que mostrar dinamismo, tem que mostrar diferença. E o senhor vice-prefeito, o senhor Guilherme, por favor, tenha atitude. O senhor assinou aqui com a gente, ó, e aprovou, certo? Eu vou pedir que encaminhe esse requerimento para o Ministério Público, primeiramente, e um para a Prefeitura. E por favor, ó, vai ficar gravado aqui, dá uma olhada, sabe? Presta atenção no que está acontecendo. Isso não pode acontecer. Essa mãe, essa criança, ela precisa desse tratamento. É isso só que eu vou falar. Estou esperando mais da saúde, que a gente falou que vamos dar um tempo para ver que ela melhore e tudo mais. Eu acredito no Sr. Ciro, que ela vai sim ter providências melhores, mas ainda a gente está com algumas dificuldades, inclusive com o que se diz a coronavírus e outros tratamentos, mas em si, esse é um caso exclusivo. Essas crianças, essas mães, elas precisam desse transporte. Eu queria que o senhor encaminhasse esse requerimento para o Ministério Público e uma cópia, esse que está em minhas mãos, é o requerimento de número 37/2020.
um para a prefeitura, para o senhor prefeito, já que o vice não teve a capacidade de resolver, e outro para a promotora de justiça em Tirapina, fazendo um favor. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, dando sequência à palavra livre, vereador Rogério. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns ao vereador Sidney pelas palavras. Realmente é um direito aí que não tem como querer cercear, né? Eu confesso que nos últimos dias estou ficando até um tanto cético quanto às questões políticas, né? Diante de algumas situações colocadas e que a gente acaba presenciando. Nós, como vereadores aqui, eu vejo que temos, até nesse começo aí, e volto a repetir de anos que eu acompanhei aí, alguns dos que aqui estão, às vezes batendo de ferro frio. E que parece que, me parece, né? Tomara que eu esteja errado, eu desejo estar errado, que pelo andar da carruagem, a coisa está parecendo que vai degringolar para o mesmo lado. Eu já disse aqui que eu não vou fazer política partidária, mas acredito que nós, como vereadores, estamos aqui para representar, para fiscalizar e cobrar, fazer valer o direito do povo, e é assim que nós devemos nos portar. Gostaria de deixar aqui para os vereadores, talvez, não quero citar nomes, mas entendam que o nosso dever é fiscalizar, não passar a mão na cabeça do executivo e dizer amém para tudo que eles colocam. Nós estamos aqui para defender uma população, para defender os direitos de uma cidade. E o executivo colocou qualquer coisa lá. É legal? Não é legal? Eu quero também fazer aqui as mesmas palavras do vereador Luiz Fernando, quando cobrou o nosso prefeito, diante dessa comunicação, desse diálogo, dessa conversa, que já está indo aí para o 4º mês. Houve sim um diálogo, uma conversa no primeiro momento, e de lá para cá o prefeito sumiu. Eu coloquei minha cara a tapa para dizer lá, vamos lá, prefeito, vamos trabalhar. Fui para as ruas com ele, sim, acreditei no que foi colocado também, mas eu estou aqui para cobrar também. Eu não vou aceitar que seja mais um prefeito de gabinete. Então eu gostaria sim que daqui para frente a gente dá o tempo necessário, sim, ok, nós temos paciência para que as coisas aconteçam, para que se coloque a casa em ordem, só que tem que haver proatividade também na situação aí, porque ficar do jeito que está não dá. Então é isso, senhor presidente, eu agradeço a todos, que Deus possa abençoar e dê uma semana abençoada para todos. Obrigado, vereador. Dando sequência à palavra livre, vereador José Vivaldino. Boa noite. O Sidney, eu acho que a gente precisava ver direito essa situação do transporte aí, porque eu tive a oportunidade de participar disso. Eu fui procurado por uma pessoa que estava com esse problema de levar, e acho que a mesma pessoa procurou você também. E nós ficamos sabendo que houve uma reunião das pessoas, dos pais que levam as crianças, e eles acharam melhor para a segurança da família e dos filhos que ficasse por um período, não sei se é de 10 a 15 dias, sem levar lá, por causa da fase vermelha, para poupar tanto a família quanto as crianças. Então, eu acho que a gente precisa dar uma conversada um pouco mais, assim, aprofundar um pouquinho mais, antes de sair culpando qualquer um, entendeu? E eu pude participar, por isso que eu estou falando isso. É lógico que a gente não pode negar o transporte, eles precisam muito, eles têm muita necessidade, mas aconteceu isso. Eles fizeram essa reunião e acharam melhor para poupar as crianças e os filhos e a família não levarem durante um período. Outro assunto é a questão da... Só um adendo, fazendo um favor, para mim responder o que ele falou, se ele vai entrar no outro assunto, a gente não vou poder concluir. Vereador José Vivaldino, podem responder?
eu também fui me informar. Só um minuto, vereador. Ele pode? Pode. Por favor, vereador. Sim. É só para não sair do assunto, desculpa, não estou te cortando nem nada. Como eu disse aqui, talvez a gente fala um pouco rápido, entendeu? E aí não dá para entender as conclusões. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui me informar. E a PAI está trabalhando normalmente. E eu disse que algumas mães já têm um filho mais evoluído. Ou seja, talvez esse filho já dá para se tratar em casa. Outras não. Outras a criança é pequena ainda. Ela precisa ter aquele acompanhamento. Ou seja, se tiver 10 mães levando e 9 falar, não precisa levar meu filho, ele já está com quase 16, 18 anos, e outra tem 18 anos, a obrigação da prefeitura, porque bebê, se a gente tiver 10 pessoas com câncer e 9 decidem a fazer o tratamento em casa e uma precisa que seja levada, vamos deixar essa morrer? É isso que eu estou entendendo? Não, é obrigado a levar, é dever levar. Aqui tem o ECA, tem instituições, existe lei para isso. É isso que eu quero que o senhor entenda. Eu sei, talvez seja a mesma pessoa, mas é a que mais precisa, certo? É só isso que eu queria, que às vezes a gente não expôs direito, não classificou. É esse o problema. Eu fui sem saber de todas elas. Uma que mora no Jardim Progresso, outra que mora na rua lá, passando na frente da marcenaria, lá como que é a rua, não é Santo Antônio. Mas em si, eu conversei com e algumas realmente falou, não, eu vou preservar o meu filho, mas tem uma que é necessário que leve essa criança. E a obrigação da prefeitura é ter essa sensibilidade. Obrigado, só esclarecendo, tá bom? Por favor, vereador, dê continuidade à sua palavra. Tá, a intenção é esclarecer mesmo, sim. Mas foi feita uma reunião e foi decidido. Sim. Entendeu? E realmente a PAI está funcionando. Eu não falei que não estava funcionando. Sim. Eu falei que foi feita uma reunião e eles decidiram por não levar. Mas uma precisa Tá, mas foi decidido para não levar na reunião. Agora, parece que até que a pessoa não participou da reunião. Mas, posso continuar? Por favor. Bom, a outra questão é a importância da gente fiscalizar. A gente teve um exemplo disso no dia 10. A gente ficou sabendo que ia ser feito o asfaltamento ali do Salto. Também concordo com os colegas aí sobre a maneira como foi feita essa obra. Ninguém foi consultado, algumas coisas desnecessárias, entendeu? Mas a importância da gente estar e participar do serviço. A gente foi lá, não tinha ninguém da prefeitura acompanhando a obra. E no momento que a gente chegou lá, estava totalmente fora a espessura do asfalto. Tinha um lugar lá que eu até fotografei, coloquei uma caneta ao lado, estava cobrindo metade da caneta o asfalto. O Johnny estava junto, Dirceu. Aí nós entramos em contato com o executivo, o prefeito foi lá, foi o engenheiro que é responsável pela obra, foi a pessoa que faz as licitações, e eles também constataram isso, que estava irregular. Então é importante que a gente participe na hora que está sendo feita a obra, porque depois tudo complica mais. Enquanto está sendo feito, você pode ver, você pode medir, você pode perguntar. A gente notou várias irregularidades, além da espessura, lá como o Edivaldo disse, tinha alguns buracos ali, que está também no memorial descritivo que tem que ser feito um corte, um conserto adequado. Eles estavam passando o asfalto por cima, sem nem compactar a terra. Eu até fotografei lá, tem um lugar que tinha até um